A gente tem uma crise agora na esquerda e na direita depois da eleição. Na esquerda é uma crise, na esquerda de uma maneira geral, que o PSOL, para vocês terem uma ideia, não elegeu um prefeito. Um prefeito. Nada, nada, nada. Zero. Neca de pitibiriba. A gente teve um alto índice de reeleições com dinheiro, com máquina no Brasil. O PSOL conseguiu com o prefeito tentar a reeleição em Belém do Pará, nem pro segundo turno foi. Um negócio assim escandaloso. Só levaram, a título de misericórdia, uma vice-prefeitura do PT em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, o cenário ali é de terra absolutamente arrasada, além da derrota cachapante em São Paulo. O PT, que levou 252 prefeituras, ficou em 9º lugar de partidos, né, no ranking pelo Brasil. E aí tem uma crise dentro do PT, porque o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, deu uma declaração realista. Tá correto, deu uma declaração de quem está querendo olhar para o partido, pensar na vida, rediscutir, olhar para lideranças novas, entender que estão cheios de erros, frente a uma vitória massiva da direita e da centro-direita nas eleições municipais, mas gerou uma crise interna. Ele deu uma declaração dizendo o seguinte: o PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas na minha avaliação não saiu do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais. Aí a presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, reagiu dizendo o seguinte, abre aspas, pagamos o preço como partido de estar num governo de ampla coalizão e estamos numa ofensiva de extrema direita. Ofender o partido fazendo graça e diminuir nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças. Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Ou seja, deu pancada nele de volta. E ao invés de admitir, vive no fantástico mundo paralelo e acha que está tudo bem com o PT. Ah, porque fizemos algo que tem a ver com a coalizão. Essa é a desculpa perfeita para o PT, que pode realmente usar o fato de que os partidos que estão na base cresceram muito, como PSD, como MDB, mas a gente sabe muito bem que, no fundo, a Gleisi é presidente do PT, do partido dela, que, por mais que tenha crescido frente a 4 anos, tinha uma máquina do governo federal na mão gigantesca, com obras, etc., pelo país, para poder aumentar muito mais. E ficou corretamente, como disse o Padilha, no Z4. Então, há uma crise dentro do PT, onde muitos não querem enxergar a crise da esquerda de uma maneira geral, de falta de novas lideranças, não conseguem enxergar o que aconteceu no Brasil. O Brasil tinha uma massa de trabalhadores assalariados quando Lula foi presidente pela primeira vez, que representavam dos empregados 70 e tantos por cento, hoje representa 40 e tantos por cento. O crescimento dos autônomos, dos aplicativos, não conseguem conversar com essa base, não conseguem conversar com a periferia. O Boulos não conseguiu ser amplo em votos na periferia de São Paulo, de onde ele fala que ele veio, de onde ele fala que ele dialoga. E eles não conseguem enxergar que estão numa crise monumental. É impressionante, o carro está indo em direção ao poste, sabe? E ninguém para ter a humildade da tal da autocrítica. Beleza. Aí você vai para a direita. A direita tá vencedora de uma forma geral e tá cheio de liderança para daqui a 4 anos. Sai forte Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado. O Zema não sai forte dessa eleição, mas é um nome que ele perdeu em Minas Gerais nas apostas, mas é um nome também de alguma forma forte. A tentativa do Bolsonaro voltar de alguma forma a ser elegível. Então a direita cresceu e a direita tá cheia de nome. Só que no meio da direita, e é o grande ponto de interrogação para daqui a 2 anos, tem uma crise. Olha a entrevista que o Ronaldo Caiado deu hoje à Folha de São Paulo, porque em Goiânia o Caiado levou o seu prefeito à vitória, Sandro Mabel. Só que o Bolsonaro, sem aliar com o Caiado e sem cumprir o que combinou, ele lançou um candidato do PL, Fred Rodrigues, mas acabou perdendo. Só que no meio da campanha ele foi para lá. No dia da eleição, Jair Bolsonaro foi para lá. Ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foi para lá. Eles botaram os 2 pés e tentaram vencer e desbancar o Caiado numa discussão que foi muito feia. Entrevista do Caiado hoje para o Ranier Bragon na Folha de São Paulo. Pergunta: qual balanço o senhor faz sobre o embate com Jair Bolsonaro? Resposta: em primeiro lugar, ele foi extremamente desrespeitoso e deselegante. Para ganhar uma eleição é preciso que entenda a vontade da população, não impor o número e achar que a população não vai ver as qualificações da pessoa. Pergunta: qual foi a lição, então, governador? Respeitar as lideranças estaduais e municipais e saber construir acordos. No começo do ano procurei Bolsonaro várias vezes,
e ele disse que era hora de construir um grande acordo. De repente, sou surpreendido com ele vindo e lançando candidato na maioria das cidades sem sequer eu ser ouvido. Não se faz política assim. Pergunta do repórter: foi uma lição nacional? Acredito que sim, porque ele veio para cá. Qual o motivo dele vir a Goiânia no domingo? É por isso que perderam a maioria. Olha aí. É por isso que perderam a maioria das capitais, por querer impor uma candidatura sem sintonia com os líderes estaduais. Então é uma lição. E aí, para finalizar, uma última parte. Ele diz assim, ó. Qual a lição das eleições? Ele fala: o que essa eleição demonstrou? Que estamos, de certa maneira, cansados dessas posições do que chamo de falsos dilemas ideológicos. Ninguém aguenta mais uma conversa chata, cansativa, enojada, enjoada. As pessoas acham que, de repente, são professoras de Deus. Tem que ser assim. Falar desse jeito, se não for assim, você é comunista. Se não for assim, você vai ser condenado. Essas coisas cansaram. O povo está doido para ter emprego, renda, educação, saúde e lazer. Você precisa mostrar por que quer governar. Não é criar uma situação de guerra, de sucessão no país. Então, minha gente, essa entrevista do Caiado, primeiro, já mostra um racha do Caiado com o Bolsonaro. E Caiado está nessa entrevista já dizendo o seguinte: eu não vou abrir mão, eu tenho esse direito e eu não vou abrir mão de me candidatar daqui a 2 anos. Ele está dizendo que, pelo União Brasil, que é um partido da direita, ele não abre mão de ser candidato. Qual é o momento da direita agora de discussão? E tem muita água para passar debaixo da ponte, inclusive o processo do Bolsonaro. A esquerda não vê nenhuma nova liderança, tirando o João Campos do PSB, mas ainda com 30 anos, começando um novo mandato na Prefeitura de Recife. A direita tem vários nomes, só que tem nomes que não estão, em alguma forma, se entendendo e dizendo o seguinte: eu quero me lançar, o outro que quer, Zema talvez queira também, Ratinho Júnior acaba o governo dele no Paraná, Bolsonaro vai tentar, Marçal está dizendo que vem para o executivo de qualquer maneira, ninguém sabe se para o governo ou para o presidente. Então, número 1, a direita pode vir rachada, e mesmo sendo hoje maioria no país, nos votos, nas urnas, se rachada vier, isso é bom para o Bolsonaro, para o Lula, para tentativa de reeleição para o Lula. Mas, independente disso, o que a gente tem aqui, e que eu acho que essa eleição municipal captou, e resta saber se algo muda para os próximos 2 anos, é o fato de que realmente as pessoas demonstraram nessa eleição que elas estão cansadas. Os candidatos mais estridentes, mais ideológicos, sabe, que foram mais pro pau, para aquela coisa, sabe, da direita contra a esquerda, a gente contra vocês, se arrebentaram. Boulos em São Paulo, André Fernandes em Fortaleza, tomou pau, Bruno Engler em BH, em Belo Horizonte. Quem foi mais pro centro, mesmo não tendo um brilho próprio, mesmo não sendo alguém carismático, ganhou, porque acenou para o centro, que é fundamental na decisão das eleições no Brasil há muito tempo. Nunes, Fuad Noman, Sebastião Melo, em Porto Alegre, Eduardo Pimentel, em Curitiba, Bruno Reis, em Salvador, Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. Então, tem aprendizados dessa eleição que talvez apontem para um caminho para 2026.